Glória a Deus, Pai do Senhor, tudo bem? Estamos iniciando a nossa aula 4 aqui de angiologia. Hoje nós iremos tratar sobre a sua natureza e suas atividades. Angiologia. Nós estamos fazendo estas aulas sobre os anjos. Eu convido você a estar participando. Se você não assistiu às aulas passadas, assiste, porque nós estamos seguindo uma caminhada, nós estamos seguindo um roteiro, uma sequência. Então nós estaremos hoje fazendo a aula 4, tá bom? Trata-se da natureza e da atividade. Como base, eu indico você ter a sua Bíblia Sagrada ao seu lado, né? Também indico você ter um papel e uma caneta para estar anotando juntamente comigo o que você for aprendendo neste curso, nesta caminhada, neste longo a longo. Também indico você compartilhar com pessoas este vídeo. Eu creio que vai ajudar muito a agregar no seu conhecimento, auxiliando bastante você. Eu indico você a estar compartilhando, tá bom? Sem mais delongas, vamos estar abrindo primeiramente a nossa Bíblia em Hebreus, no seu capítulo 1, livro de Hebreus, no seu capítulo 1, verso 6, depois nós estaremos indo para Apocalipse, tá bom? Tá. Nós vamos estar indo para Apocalipse, no seu capítulo 5, depois no capítulo 7, tá bom? Vamos ler lá. Os anjos, eles são seres, como seres espirituais, eles são bons e louvam a Deus. Nós vemos isso em Hebreus, capítulo 1, verso 6, nos diz bem assim. E outra vez, quando introduz no mundo, o primogênito diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Aqui nós vemos que os anjos, eles são bons e louvam ao Senhor. Introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem, tá? Apocalipse, no seu capítulo 5, verso 11, nos diz bem assim: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles de milhões e milhares de milhares, tá bom? Então nós vemos aqui mais uma vez essa confirmação do que eu falei com vocês, li para vocês. Já no capítulo 7, também no verso 11, nos diz bem assim, ó, quer ver? Está escrito bem assim: e todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciões e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Nós vemos que, como seres espirituais, eles são bons e louvam a Deus. Vimos essas confirmações aqui nessas 3 passagens que lemos, sendo elas em Hebreus, no seu capítulo 1, verso 6, e Apocalipse, capítulo 5, verso 11, e Apocalipse, capítulo 7, verso 11 também. Eles cumprem a vontade de Deus aqui na terra, tá bom? Eles cumprem a vontade de Deus. Números, capítulo 22, verso 22, Antigo Testamento. Abra aí comigo no livro de Números, no seu capítulo 22, verso de número 22. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário, e ele ia caminhando, montando na sua jumenta de 2 dos seus servos com ele, tá bom? Então nós vimos aqui, mais uma vez, tá? Aqui, também indico você abrir sua Bíblia no livro de Salmos, Salmos número 103, verso 20, tá bom? Salmos 103, verso 20. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedei em força, que guardai os seus mandamentos, obedecendo a voz
da sua palavra, tá bom? Obedecendo a voz da sua palavra. Eles cumprem com seus propósitos nas terras, incluindo governar e julgar a terra. Para isso, nós vamos agora para o Novo Testamento, ver aí várias passagens que se tratam a respeito disso. Nós vamos lá para o Novo Testamento em Mateus, no seu capítulo 13, tá bom? Capítulo 13, Mateus. Depois também nós vamos para Mateus, no seu capítulo 28. Depois, livro de João, capítulo 5, Atos, capítulo 12 e Apocalipse, capítulo 16. Tá? Vamos lá. Primeiro nós vamos em Mateus, capítulo 13, verso do 39 ao 42. Nós vamos estar lendo aqui uma passagem sobre a parábola do joio, mas nós vamos ver que os anjos eles cumprem com propósitos na terra, incluindo o de governar e o de julgar, tá bom? Vamos lá. 39 ao 42 nos diz bem assim: o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Verso 43, vamos estar lendo também. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus, capítulo 28, verso 2. Vamos lá. Mateus, seu capítulo 28, verso de número 2, que nos diz bem assim: e eis que haverá um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta e assentou-se sobre ela. Então aqui nós vemos que eles cumprem ordem, governam e julgam, segundo a ordem de cima. Nós vemos que houve um terremoto e o anjo moveu a pedra. Aqui se trata já da ressurreição de Cristo. O que nós lemos, a parábola no caso, foi sobre o fim, a parábola do joio e do trigo, né? Nós sabemos que o joio e o trigo, quando eles são colocados assim, frente a frente, ninguém consegue falar aqui pra mim. Se aqui tiver um joio, o que é um joio, o que é um trigo? Só mesmo na hora lá que for tirar para fazer as sementes, essas coisas assim. Mas o joio cresce junto com o trigo. Essa daqui é a exemplificação perfeita. Se você olhar aqui e tiver um joio, você vai saber falar para mim, Paulo, aí tem um joio. Qual que é o joio aqui? Entendeu? Mas não quero tratar dessa explicação de explicar qual é o joio, qual é o trigo, assim por diante. Quero falar aqui que eles cumprem com propósitos na terra, incluindo o de governar e o de julgar a terra. Vamos lá. João, no seu capítulo 5, livro de João, capítulo 5, verso 4. João, capítulo 5, verso 4. De João. Vamos lá. João, ele já começou com o livro assim, já acabando com tudo. Não tá aqui, né, para ler, mas eu acho muito interessante essa passagem que estava escrito bem assim. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se faz. É demais. É demais. Depois, se você quiser meditar, João capítulo 1, tá bom? Mas agora, para esta aula, João capítulo 5, verso 4. Coloca aí. Jesus estava em Jerusalém, curando um enfermo no tanque de Betesda. Vamos lá.
João, capítulo 5, verso 4. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que ali estivesse. É uma passagem aqui também da cura. Quem nunca ouviu falar, né, de uma passagem Naamã, né? Naamã, que da cura, né? Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer. E aqui nós vemos a passagem, tá bom? Essa passagem aqui eu escutei muito quando eu era pequeno. Mas quando a gente vai estudando, a gente entende que cada versículo tem uma explicação. Cada versículo é chave. Muitas das vezes, quando nós não temos o conhecimento, nós achamos que só há a explicação, que só tem um sentido quando, exemplo, no princípio criou Deus céus e a terra, e fala Deus que criou. A gente acha que isso já é a explicação. Só que não, no princípio, a terra era sem forma e vazia. Aí já há uma explicação, entende? Não é só o que a gente acha que é. Tudo tem uma explicação. A Bíblia se conecta do Velho Testamento para o Novo, do Novo para o Velho, do Velho para o Novo, do Novo para o Velho, do Velho para o Novo. O interessante é que tudo coincide, né? O Velho se cumpre no Novo, o Novo se cumpre no Velho. É muito interessante esse conhecimento, é algo sobrenatural. Atos, no seu capítulo 12, verso 23 também, vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 23, vamos lá. Morte de Herodes. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor. Feriu-o, o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e consumido de bichos, expirou. Quem não deu glória vai ser consumido de bichos, né? Vamos agora para Apocalipse, verso 16, capítulo 16, tá bom? Apocalipse, no seu capítulo 16. Abra comigo, tá? Nós estamos na quarta aula. Apocalipse, capítulo 16, apenas o verso 1, tá bom? E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então nós vemos que eles cumprem propósitos. Eles, incluindo o de governar e o de julgar a terra. Nós vemos aqui, tá bom? Que eles cumprem realmente propósitos. Ao fazerem a vontade de Deus e de Cristo, eles também são espíritos ministrados, tantos a crentes como a incrédulos, especialmente aos primeiros, tá bom? 1 Reis, capítulo 19, verso 5. 1 Reis, capítulo 19, verso 5. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então o anjo o tocou. Ele disse: levanta-te, come. Nós vemos que eles também são espíritos ministrados, tanto a incrédulos quanto a crentes e especialmente aos primeiros, tá bom? Aqui tá falando de Elias, que deitou debaixo de um pé de zimbro, tá bom? Que Jezabel tinha ameaçado, vontade de matar, tudo, e foi só um Deus. Salmo 68, 17. Salmos, número 68, verso 17. Abra comigo a sua Bíblia. Vamos lá. Salmos é muito interessante, né? Vamos lá. Salmos 68, verso 17. Leia comigo. Vamos lá? Ó. Os carros de Deus são 20 milhares.
milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Salmo 104, 4. Vamos lá. Bora. Salmo 104, 4. Faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros um fogo abrasador. Faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros um fogo abrasador. Aí nós temos também aqui em Lucas, verso 16 ao 22. Você que quiser ler Lucas, capítulo 16, verso 22. Senão fica muito extenso aqui, tá bom? Como eu já li duas passagens que indicam e coincidem, tá bom? Eu vou ler apenas mais uma para você, que vai ser a de Lucas. Aí você anota de Atos dos Apóstolos, que nós temos duas passagens, uma em Atos no seu capítulo 12, no verso do 7 ao 11, uma em Atos, capítulo 27, verso 23, tá bom? Lucas 16, verso 22 nos diz assim: E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. Tá bom? Nós vemos aqui a parábola do mordomo, do rico e do Lázaro, na verdade, a história. O mendigo foi para o peito do pai Abraão, já o rico foi no inferno. E ele viu lá Abraão no seio, o mendigo no seio do pai Abraão, pediu para que, né? Todo mundo conhece a história. E pediu que mandasse a casa do pai, porque ele tinha irmãos e ele precisava falar. Mas o que nós precisamos entender aqui, não podemos perder o foco. Precisamos prestar a atenção necessária aqui. A passagem se trata bem assim: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Atos, capítulo 12, do 7 ao 11. Você que quiser depois ler, tá bom? Para entender que eles são espíritos ministrados para crentes incrédulos, tá bom? Você pode anotar. Atos também, capítulo 27, verso 23. E Hebreus 1, 14, tá? Os anjos, eles também sempre guiam, eles encorajam e eles livram o povo de Deus. Para isso, nós iremos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1, verso 20. E pensando ele nisto, eis que em sonho apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Aqui nós vemos, né, nesta passagem, sobre o nascimento de Jesus. Tem como tema o nascimento de Jesus. Nós vemos, né, que aqui é uma profecia que Jesus iria vir, e que não era para ele temer, porque o que era gerado era do Espírito Santo, né? José não estava sendo chifrado, no caso, né, trazendo para a língua atual. E nós vamos para Mateus, capítulo 28, do 5 ao 7. Mateus, capítulo 28, verso do 5 ao 7. Bom, vamos lá. Olá. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós, para Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. Tá bom? Eles guiam
eles suprem, eles encorajam e eles livram o povo de Deus. Vamos lá, Gênesis capítulo 21, verso do 17 ao 20, tá bom? Vamos ler aqui, que se encontra essa passagem, Gênesis 21, capítulo do 17 ao 20. Nos diz assim, ó: E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, desde o lugar onde está. Ergue-te, levante o menino, e pegue-lhe pela mão, porque lhe farei uma grande nação. Tá bom? Aqui nós vemos que o anjo guiou, o anjo supriu e o anjo guardou. Eles poderiam ter morrido naquele deserto, mas ali foi feita uma promessa. E nós encontramos também nos dias atuais, sabe o que? Nós vemos uma guerra no Oriente. Essa guerra no Oriente, ela se trata disso, porque Abraão teve Isaac e Ismael. As nações que estão em guerra no Oriente, Iraque, esse pessoal em Israel, são frutos de promessas, mas também são frutos de que não lhe dão, porque Ismael foi o filho rejeitado por Abraão. Abraão rejeitou Ismael. Ismael não foi um filho querido, foi um filho rejeitado, né? Mas foi-lhe feita uma promessa, que ele seria uma grande nação, faria dele uma grande nação. Assim como foi feito para Abraão. Você será pai de multidões. Filho de Abraão é Ismael e Isaac, tá bom? Ismael é o filho mais velho de Abraão e Isaac vem sucessivamente depois de Ismael, tá bom? Nós precisamos entender isso, porque muitas das vezes nós pensamos que Isaac é o filho mais velho de Abraão. Não, o primogênito é Ismael. E eles são enviados para responder a orações, como nós vimos em Daniel, no seu capítulo 9, verso do 20 ao 24. Daniel teve muita fé para clamar ali, tá? Porque no meio daquela cova de leões, eu acho que eu não teria essa fé que Daniel teve. Vamos ser sinceros, né? Daniel, no seu capítulo 9, verso do 20 ao 24, tá bom? E estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora sai para fazer e estender-te o sentido, tá bom? Nós falamos sobre os anjos na passagem que se passada, tá bom? Nós falamos a respeito dos anjos e nós vimos aí Gabriel, nós vimos também Miguel, nós vimos alguns serafins e alguns querubins, tá bom? E também Atos, capítulo 12, verso do 1 ao 7, anota aí para você ler depois. E Apocalipse 8:4, para assistir, tá bom? E para assistir aos justos mortos, tá bom? Lucas 16:22 nos diz bem assim, ó. Lucas 16:22. Que os anjos levaram o mendigo ao peito do pai Abraão e o rico foi sepultado. Nós vemos, tá bom? Nós vemos que eles também podem prevenir o incrédulo, tá bom? Ó, Apocalipse 14, verso do 6 ao 7. E vi um outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo, e língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus, dai-lhe glória,
porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Nós também vemos que eles também podem controlar as forças da natureza. Apocalipse 7, verso 1. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então nós vemos que eles têm esse poder, né, de controlar as forças da natureza. Também nós vemos em Apocalipse, verso 16, de novo, 3. Depois nós vamos para 8 e 9. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar e se tornou em sangue como de um morto. E morreu no mar toda a alma vivente. Nós vemos aí, da mesma forma que eles têm poder de livrar, eles têm poder para... 8 e 9. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Bom, nós vemos aqui. E até influenciam nações. Daniel capítulo 10, verso 13, tá bom? Daniel capítulo 10, verso 13 nos diz bem assim, ó. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Amados, essa foi a nossa aula 4 sobre a sua natureza e suas atividades. Para mim ser sincero para vocês, nós fizemos a aula 4, só lemos a parte A. Fizemos a parte A. Falta a parte B, C, D, E, até a V, tá? Mas é menor. É porque aqui nós vemos aqui mais algumas coisas que tá nem muito resumido. Já os demais está bem resumido. Então, eu vou fazer a aula 4.1, tá bom? Aula 2, 4, tá bom? Aula 4.1. No caso, vai ser a segunda aula, continuidade, pra gente fazer, porque senão vai ficar muito grande, muito extenso e muito cansativo. Olha, Deus abençoe sua vida abundantemente. Sou muito grato de estar aqui com vocês, frente a frente, na telinha aqui, a gente fazendo essa aula sobre angiologia, né? Um planejamento. Vocês notaram que o nosso estudo está diferente. Depois eu vou fazer um vídeo para mostrar aqui a nossa comunidade Cairon, esse ministério que se inicia, né, com um propósito. Deus abençoe sua vida abundantemente. E até daqui a pouquinho. Tchau!